Então, pessoas, a gente vai vai discutir ainda dentro da Química 3, dentro da Química Orgânica. A aula é a número 8 da apostila 4C. Não sei se vocês já têm acesso, mas eu vou enviar depois um material para complementar. A gente vai discutir nessa aula agora as funções nitrogenadas. Na apostila tem as questões das funções sulfônicas e alguns outros exercícios, mas o nosso foco primordial e principal vai ser trabalhar algumas funções nitrogenadas. O material que eu vou mandar para vocês para estudo tem alguns exercícios lá também, é só de nitrogenadas. As sulfônicas elas não têm tanta abordagem, mas eu vou comentar um pouquinho aqui, beleza? É só acompanhar de boa aí a aula e prestar atenção porque não tem muita diferença do que de coisas que nós já discutimos hoje em dia, ok? Vamos lá então. Nós temos então o primeiro grupo. Vou trabalhar principalmente dois grupos de funções nitrogenadas, que são as aminas e as amidas. Obviamente, se a gente está falando de função nitrogenada, eu preciso ter agora nitrogênio na cadeia. Lembre-se que o nitrogênio é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ele também gera um ponto na cadeia carbônica de polaridade. Então, eu tenho regiões na cadeia onde eu tenho polos negativos e positivos. No caso do nitrogênio, como mais eletronegativo, é isso que acontece. Mas tanto as aminas quanto as amidas, elas são derivadas da amônia. Vocês se lembram qual é a fórmula da amônia? Quase, Bruna, quase. Não é o NH4, é o NH3. Então eu tenho o NH3, e então eu tenho três hidrogênios ligados ao átomo de nitrogênio. Então a gente lembra que o nitrogênio, então, ele é trivalente, ele tem que fazer três ligações para ficar numa conformação estável. Ele pode ainda apresentar uma ou outra, mas nesse caso são três ligações para ficar numa conformação estável. Então o que a gente tem na mina? Nada mais, nada menos do que o NH3, sendo substituído. A gente substitui um hidrogênio desse NH3 por uma cadeia carbônica, ok? E aí eu posso ter uma substituição dessa cadeia, eu posso ter duas substituições, ou eu posso ter três substituições, ou seja, substituir os três hidrogênios por três cadeias carbônicas. E aí a gente já tem uma definição, uma classificação das aminas, né? Se eu tenho o NH3, substituir um hidrogênio por uma cadeia carbônica, nós temos uma amina chamada amina primária. Se eu substituir dois hidrogênios do NH3, eu tenho uma amina secundária. Se eu substituir os três, eu tenho uma amina terciária. Então, essa aqui é o critério para a gente encontrar a amina. O que seria o composto orgânico conhecido como amina? Ele vai ser aquele composto orgânico que tem como base a amônia, o NH3, e a gente substitui os hidrogênios por uma cadeia carbônica. Eu posso substituir um, dois ou três. E aí fica fácil da gente identificar. Como é que a gente faz, então, para dar um nome da mina? Não tem muito mistério. A primeira forma, que é a forma oficial, o amônio não. O amônio já é um íon. E aí ele normalmente aparece em ligações iônicas. Então a gente encontra em alguns casos ainda o amônio, mas não é o caso da amina, tá? Só um instante que a gente chega lá, tá bom? Então a primeira forma da gente nomear essas aminas é dar o nome do radical ligado ao nitrogênio. E aí então a gente volta para aquela tabela de ramificação. Metil, etil, isopropil, isobutil, terquibutil. E aí a gente usa o nome da ramificação, o nome do radical, com a terminação amina. Porque aí a amina passa a ser a nossa cadeia principal. Uma segunda forma, a gente faz o contrário. A gente dá o nome da cadeia carbônica e utiliza o termo amino para poder indicar que eu tenho presença do grupo nitrogênio aqui. E aí ele passa a ser ramificação. Então, olha só esse composto aqui. Eu tenho um hidrogênio substituído pela cadeia carbônica. Então, tem uma amina primária.
Dando o nome da primeira forma, o nome dessa ramificação com o carbono seria o metil. Então eu teria um metilamina, ou metilamina, como muitos usam. Ou então, pela segunda forma, eu identifico o grupo amino e dou o nome do hidrocarboneto. Então eu tenho aminometano. Sim ou não? Coleguinha, sim ou não? Primeira forma, eu considero a cadeia ligada ao grupo amino como a ramificação, então eu tenho metilamina, ou então eu tenho a ramificação, que aí eu uso o termo amino e o termo metano ao final. Obrigado, Alan, pela sua participação. Olha aqui um outro. Aqui eu tenho os 3 hidrogênios. Mentira, 2 hidrogênios substituídos. Então tem uma amina secundária. Então, se eu der um nome oficial, né, que é essa primeira forma, esse grupo é metil, esse grupo é metil, então eu tenho um dimetilamina, ou dietilamina, como muitos costumam mencionar. Aqui, então, eu tenho uma amina terciária, substituir por 3 ramificações metil, então eu tenho trimetilamina. Alguém está ouvindo esses nomes e está sentindo alguma coisa, algum nome similar, parecido assim? Metilamina, diletilamina, Parece nome de pomada. parece nome de pomada, parece nome de remédio, não é isso? Mas a gente utiliza esses nomes bem parecidos aí para algumas moléculas biológicas, correto? A gente vai chegar lá no final, metanfetamina, eita, Breaking Bad, influenciando. Cloroquina. Cloroquina, o outro participa. Nada a ver. Eu tô falando de amina no final. Cloroquina é cloramina. Teu, hein? Vamos lá. Por que eu tô mencionando essas coisas? E. Desculpa. Por que eu tô discutindo essas coisas? Esse aqui, por exemplo, a fenilamina, que é anilina. Vocês já ouviram falar de fenilamina? De anilina? Anilina? Já ouvi falar? Então, é corante, né? E aqui eu tenho um outro composto que aparece, no caso aqui, ó, o fenil e o metilamina, que é a ordem alfabética, nós já tínhamos comentado sobre isso. Se eu tenho substituintes, ramificações diferentes, não dá para usar o prefixo di ou tri, a gente vai botar essas ramificações em ordem alfabética. Então, no caso aqui eu tenho a ramificação fenil, aqui eu tenho a ramificação metil, então eu tenho fenilmetilamina. Eu estou mostrando o peixe aqui porque essas aminas elas são produzidas da decomposição de aminoácidos, da decomposição de moléculas proteicas. Então são produtos da decomposição também. Então são resíduos nitrogenados de alguma forma. Estou querendo mostrar, cadê você? Aqui. Essa aqui, ó, chamada putrescina, que é uma das aminas que são produzidas na decomposição de matéria orgânica. Tem outra aqui, ó, cadaverina, que é 1,5 diaminopentano. Vou voltar de novo a uma discussão que nós fizemos várias vezes de memória afetiva, de memória olfativa. A gente consegue identificar assim o cheiro, né? De quando tem algo apodrecendo. E quando eu falo de algo apodrecendo, ele já está em um estágio mais avançado da decomposição. Então você passa assim, por exemplo, em terrenos baldios, você consegue identificar um cheiro diferente. É diferente do chorume, é diferente do lixo, é um cheiro específico. O tipo de carne podre é bem mais avançado, tá, Rafael? Esses cheiros, esses aromas, eu estou querendo dizer que são formas derivadas e que vêm da decomposição dessas macromoléculas, certo? E aqui eu quero trazer uma outra discussão. A gente vai retomar isso ainda esse ano, mas a gente já falou sobre isso também. Inclusive a imagem do peixe aqui ajuda muito. Quando a gente compra peixes ou alimentos de origem animal que provém do oceano, eles têm um metabolismo
nitrogenado bem, como é que eu posso dizer assim? Bem característico, porque eles produzem uma excreta que é a amônia, não é isso? É ou não é? Os animais aquáticos, né, eles liberam muita amônia como excreta nitrogenado, que aí logo é liberado, né, diretamente à água. O que eu quero dizer é que também tem essa questão de acumular amônia e de acumular alguns outros resíduos no tecido deles. E aí, uma das práticas comuns de quem se alimenta desse tipo de animal é jogar um pouco de suco de limão, certo? Por que a gente joga o suco de limão? Por que a gente costuma limpar esses animais, essas carnes de origem aquática, de oceânica? Qual é a intenção desse limão? Para mim era para ficar melhor só. Não, não é. Era gosto. Não, não é. Você pode fazer isso depois que ele está preparado. Mas antes disso, é exatamente. Gente, vamos lá. Vamos usar a lógica. Limão, o suco do limão. Se você fosse caracterizar o suco do limão quanto ao pH, ele é ácido ou é básico? Ácido. Ele é ácido, não é isso? Então, se você adiciona o suco de limão nesse tipo de material, é para neutralizar essas aminas e essa amônia presente ali. Então, você já descobriu, mesmo que a gente está contextualizando, que tanto a amina quanto a amônia elas têm características básicas. Então nós acrescentamos o suco do limão ali, principalmente para neutralizar essas bases, mesmo as bases orgânicas, correto? Então você já tem já consegue identificar que as aminas e a amônia elas têm características básicas. Professor, mas não tem hidroxila ali. E a questão da hidroxila, aquilo é um dos conceitos ácido-base, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que existem outros. E as aminas e a amônia, elas têm características básicas. Então, limpar esses animais, essa carne, o peixe, o camarão, com o suco do limão, primeiramente é para dar uma neutralizada nesses compostos, que têm cheiro bem intenso, bem irritante ao nariz. Então, acrescentar o suco do limão é para neutralizar. Com isso, eu consigo já identificar que essas cadeias aí, elas têm características básicas, principalmente nos grupos funcionais amino, ok? Alguém queria perguntar alguma coisa? Professor, Senhor? eu me perdi um pouco no o que são as aminas. Eu anotei, mas aí depois eu vi que estava errado. Então vamos lá. A mina, tanto as duas únicas funções que eu vou mencionar hoje são as aminas e as amidas. Elas são provenientes, elas são derivadas da amônia, que é o NH3. E vou substituir pelo menos um hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica. É isso. No caso da amina, são cadeias comuns, estão vendo? Ó, cadeia de carbonos com hidrogênio, correto? Quando eu mostrar a amida, você vai identificar na hora qual é a diferença. Pode ser? Tranquilo? Então, um nitrogênio ligado a uma amônia. Amônia é o NH3, certo? Então Uhum. tem três hidrogênios. Se eu substituir um hidrogênio da amônia por pelo menos um hidrogênio por uma cadeia carbônica, eu tenho uma amina. Sim? Ok. Então eu tô mostrando aí o peixinho, sabe? Cheiro de peixe podre é pior do que qualquer outra coisa, né? O pessoal que trabalha com pesca já tá até acostumado com isso. Eu não. Também não trabalho com pesca, mas desculpa a piada, mas vamos lá. Então aí a questão do cheiro, né? Eu só tô querendo mostrar aqui o que acontece de fato, né? Nas reações, quando a gente acrescenta o hidrogênio, a gente promove, né, uma ligação entre aquele hidrogênio do ácido do limão com esse nitrogênio, porque ele tem um par de elétron não ligante. E esse par de elétron não ligante permite que ele faça uma ligação
covalente coordenada com esse hidrogênio. Então eu mudo a característica molecular. E com isso a gente ameniza o efeito do cheiro, né? A gente promove um deslocamento para o sentido da direita, para o sentido direto. Então eu diminuo a quantidade de amina. E eu diminuo a quantidade de amina. Então você consegue aliviar um pouco o cheiro esse cheiro forte que essas aminas têm, que esses resíduos nitrogenados têm. Obviamente o limão dá gosto. Lembra que a gente comentou na última aula sobre excesso de reagente? Você bota bastante limão, bastante suco de limão para poder garantir uma maior neutralização. E óbvio que o limão acaba ficando presente. E o suco do limão a gente sabe que tem gosto bom e acaba temperando. Já é uma prática comum. Aí depois que fica pronto, se a gente coloca mais limão, aí é a questão do tempero mesmo. Mas no preparo inicial, normalmente, o recomendado é que você passe esse suco de limão ou vinagre, né? Mas o suco de limão é exatamente porque ele já dá um sabor a mais nesse processo aí. Então, vem do limão ou do vinagre e a gente acaba neutralizando. Então, a gente identifica essas aminas como cadeias que têm características básicas. E aí, os conceitos de ácido e base, em breve, a gente discute logo esses novos conceitos que existem aí. Tranquilo enquanto a isso? Beleza. Então, vou seguindo aqui. Nós vamos falar, aqui no caso é metilamina e aqui é tilamina. Nós vamos falar das amidas. Caraca, professor, que cadeia complexa, não é isso? Então, aquilo é apenas para ilustrar. Quem vai ser a amida? De novo, ela também é proveniente derivado da amônia, do NH3. Ela vai ter um hidrogênio substituído. Só que agora, esse hidrogênio substituído, eu tenho um grupo funcional específico. Vocês se lembram qual é o nome desse grupo funcional aqui? Carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Qual é o nome que a gente dá? Carbono fazendo. Isto, Bruna. Carbonila. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica substituindo um dos hidrogênios, eu tenho uma amina. Mas se o carbono que está ligado ao nitrogênio for uma carbonila, se tiver um oxigênio ligado a ele, a gente tem um grupo chamado amida. E aí, de novo, eu tenho amidas monossubstituídas. Eu troquei um dos hidrogênios. Ou eu tenho uma amida dissubstituída. E aqui está faltando uma cadeia, tá? Desculpa aí a figura. E aqui uma amida trissubstituída. Também faltam algumas estruturas, né? Eu teria que ter algumas estruturas ligadas a esses nitrogênios aqui. Mas assim, tem uma carbonila, eu já tenho uma amida. Maravilha. Eu não preciso ter mais de uma carbonila ligada a ela. Basta ter uma carbonila para identificar que eu tenho uma amida. Beleza? Como é que a gente vai fazer o nome? Aqui é fixo, tá? O nome normal da cadeia que a gente daria, o nome do hidrocarboneto, metano, propano, butano, sei lá qual o nome. E no final a gente vai colocar o termo amida. Lembre-se que é diferente da amina. Na mina, a nomenclatura oficial, eu ponho o nome da ramificação e coloco o termo amina. Aqui eu vou dar o nome da cadeia principal, com a terminação amida. E aí, ó, por exemplo, essa cadeia aqui eu tenho um carbono, correto? Como é que ficaria o nome desse composto? Ei, vamos lá. Aqui, então, eu teria um carbono, então seria o metan, né? E aí eu substituo o termo final. Em vez de ser metano, fica metanamida, porque esse carbono é uma carbonila. Aqui eu tenho dois carbonos, e ficaria então o etan, dois carbonos, ligações simples, amida, porque eu tenho essa estrutura, esse grupo funcional aqui. Vamos fazer mais um aqui, ó. Então eu tenho aqui minha cadeia principal, com 4 carbonos, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos. Por isso que eu tenho a butan, but de 4, an de ligações simples entre esses carbonos e a terminação amida ao final. Porque o carbono ligado ao nitrogênio
é uma carbonila, correto? E aí eu faço a contagem. No carbono 2 eu tenho a ramificação metil, por isso 2-metilbutanamida. Só para lembrar, professor, está confuso, está embolado. Não, isso aqui é semelhante a tudo que a gente já estudou quanto às funções oxigenadas, só que agora eu tenho essa questão da amida aqui ao final. E a gente considera, então, cadeia principal, a numeração do carbono próximo ao grupo funcional e por aí vai. Mais um aqui. Dá uma olhadinha aí e vê se você consegue identificar esse composto. Pelo nome. Se existe algum problema quanto à identificação desse Acho que existe etanopropanoamida. sim. Oi? Acho que existe sim. Existe o quê? Eu tô ligado a Não, duas não, 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 carbonilas. não. Tá certo o nome. Eu quero que você identifique se você teve algum problema em ver se tem, se tá, em entender pelo nome a cadeia e vice-versa. Sim, esse foi o meu problema. Eu achei que tinha duas ali, tinha que ser diamida. Sei lá. Sim, vamos lá. Aqui eu tenho nitrogênio, não é isso? Tem uma carbonila Uhum. ligada a ele, duas carbonilas, não é isso? Sim ou não? Sim. Se as duas estruturas fossem idênticas, a gente poderia falar de etanamida, por exemplo. Mas eu não tenho as duas cadeias iguais. Uma tem dois carbonos e uma tem três. Então aqui eu vou colocar em ordem alfabética. Em um lado eu tenho etano, do outro lado eu tenho propano. Então é isso que ele fez: etano, propanamida. Sim? Entendeu, Samuel? Não, não entendi. Vou lá de novo. Vou voltar à figura anterior. Vem cá, senhor. Eu disse que eu poderia ter uma amida monossubstituída, um dos hidrogênios, é que a figura aqui tá faltando, tá? Monossubstituída, poderia ser dissubstituída, ou seja, esse nitrogênio poderia ganhar mais uma carbonila, ou uma outra cadeia carbônica. Ou trissubstituída, eu substituo os três hidrogênios. Mas para ser uma amida, pelo menos dessas cadeias, o carbono tem que ser a carbonila. Aí o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tenho uma amida dissubstituída. Eu substituí dois hidrogênios do NH3. Só que esses dois hidrogênios foram substituídos por carbonilas, ok? Só que essas duas cadeias elas são diferentes. Uma tem dois carbonos e a outra tem três. Como é que ficaria uma cadeia com o nome que a gente daria para uma cadeia com dois carbonos? Et. Et. Ligações simples entre elas, an, certo? Etano. A outra cadeia tem três. Prefixo para três, prop. Ligações simples entre os carbonos, propan. Então eu vou falar, eu tenho um etano, propano, amida. Eu tenho uma amida Isso é só onde. uma amida. Oi? É porque eu não entendi dessa parte da amida. Tipo, tem duas aí, não tem? Não, É uma isso dia, tu não? é uma diamida. É uma amida dissubstituída. Eu peguei dois hidrogênios da amônia e botei cadeias ali. Mas é amida por quê? Porque pelo menos uma é carbonila. No caso aqui são as duas. Ah, então se for duas, não conta. Vai ser sempre amida. Sim, para ser amida basta um carbono que está ligado ao nitrogênio ser uma carbonila. Não precisam ser Ah, duas vezes. Eu poderia ter carbono comum aqui. Inclusive, eu acho que no material que eu vou mandar para vocês explica melhor isso. Como é que eu sei se é o carbono da carbonila ou não é? Aí tem um termo que a gente costuma colocar para poder identificar. E aí depois eu mostro com mais tranquilo. Mas eu quero só que você entenda porque que é etano, propano, amida. Beleza? acho que eu não consegui entender, então. Não conseguiu ou conseguiu? Vamos seguir.
Maravilha. Deixa eu só falar o seguinte. Deixa eu pegar a caneta. Cadê você? Podia ter tinta branca, né? Vamos supor, ó. Ignora isso aqui, tá? Imagina que isso aqui fosse um CH2, certo? Beleza? Então, isso aqui continua sendo uma amida? Sim ou não? Sim. Então, como é que a gente faria agora para dar um nome? Eu não vou poder falar que é um etano, porque para dar o nome da amida eu coloco o nome da cadeia, certo? A cadeia que tem a carbonila. Qual é o nome dessa cadeia aqui que ficaria? É o propanamida, não é isso? Isso aqui não é referente à cadeia da amida. É como se fosse uma ramificação ligada ao nitrogênio. E como é que é o nome da ramificação com dois carbonos? Luiz já respondeu, etil. Não é isso? Então esse aqui seria um etil. Vou conseguir, gente. Gente, vocês estão levantando a mão é para perguntar alguma coisa? Então, olha só. Aqui eu tenho um etilpropanamida, correto? Mas como é que eu posso diferenciar esse etil aqui, por exemplo, desse 2-metil? Porque esse 2-metil, ele está ligado à cadeia principal, não é isso? Que é a da amida. Nesse caso aqui, a ramificação, ele não está ligado à cadeia principal. Então, nesse caso aqui, a gente faz isso aqui, ó. Coloco na frente um N-etilpropanamida. Agora eu sei que complicou um pouquinho. Eu vou apagar e vou repetir tudo que eu falei, tá? Olha só. Presta atenção. A cadeia principal aqui, ó, é essa, correto? É a que tem a carbonila e que tem o nitrogênio ligado. Então eu sei que, como isso é uma carbonila ligada ao nitrogênio, eu tenho uma amida. Como é que a gente faz o nome? Dá o nome da cadeia e com a terminação amida. Então é butan, porque eu tenho 4 carbonos, an, porque as ligações são todas simples, amida por causa desse grupo funcional aqui, certo? Ótimo. Quem é a cadeia principal aqui? É essa, ó. É essa daqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Propanamida, certo? Só que do lado de cá eu também tenho uma segunda amida. Então eu tenho que isso tudo faz parte de uma cadeia principal. Como não dá para dar um nome direto, a gente faz exatamente do jeito que está aqui. Etan para esse lado, propan para esse lado e amida para identificar que tanto esses 2 carbonos como esses 3 carbonos estão ligados ao nitrogênio. Tá? Agora, deixa eu apagar novamente. Deixa eu usar a borracha. Funcionou. Legal. Tá. Agora, se isso aqui não existisse, se isso aqui fosse apenas um hidrocarboneto, eu não posso falar que isso aqui é principal. Isso aqui não é uma amida. Porque para ser uma amida, o carbono teria que ter a carbonila. Então agora a minha cadeia principal é somente essa estrutura, que é o que a gente chama de propanamida. Show! Esquece o etano que está escrito aqui. Propanamida. 3 carbonos, ligações simples entre os carbonos, e esse carbono ligado ao nitrogênio é uma amida. Então, isso daqui é uma ramificação, que a gente chamou de etil. Poderia ser metil, semelhante a essa daqui. Só que existe uma diferença dessa ramificação para essa. Essa ramificação aqui, metil, está na cadeia principal. Tanto que a gente botou 2-metilbutanamida. A ramificação na cadeia principal. A ramificação aqui não está na cadeia principal, está ligado cadeia de carbono, não é isso? Essa ramificação ela não está ligada aos carbonos da cadeia, está ligada ao hidrogênio.
Então aqui na frente a gente coloca um N, que é exatamente para identificar que essa ramificação ela não se encontra na cadeia, ela se encontra no nitrogênio da cadeia. Não estressa quanto a isso, vocês vão voltar a estudar isso depois para fixar exercícios e coisas do tipo, mas deixa registrado isso, depois vocês vão rever com mais calma, vão olhar o conteúdo, quem tiver a apostila, quando receber. Eu vou enviar um material também que auxilia vocês depois, tá? Mas eu quero deixar registrada aí a explicação, vocês vão poder rever com mais calma posteriormente. Deixa eu passar para frente, então, e discutir algumas outras coisas. Quanto ao conceito de amida, alguém tem dúvida? Ou a diferença da amida para amina? Cuscaia disse que não. Alan disse que não. Então a gente continua. Diferenciar primeiramente amida e amina. O resto aqui é tudo questão de prática. Aí são exercícios. Eu vou mandar o material para vocês depois, tá? Agora, eu queria trazer um plus de algo que a gente vai discutir mais à frente, né? Mas é bom falar porque você já deve ter visto isso em outras aulas de outras disciplinas. Por exemplo, se eu falo de proteína, a base para a formação dessas macromoléculas, dessas moléculas biológicas, a gente tem os aminoácidos, correto? Quando eu falo aminoácido, eu já estou dizendo para você do que ele o que ele tem como grupo funcional. O que a gente tem num amino. Ops, cadê você? O que a gente tem num aminoácido? Eu tenho um grupo amino e um grupo ácido. Então observe, perdão, que aqui eu tenho o grupo ácido, né? Aqui eu tenho uma carboxila, estão vendo? Ó, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e esse mesmo carbono ligado a uma hidroxila. Ao mesmo tempo que eu tenho o grupo amino. Olha o grupo amino aqui. Esse aqui, então, é o derivado da amônia ligado a um carbono que não é uma carbonila. Então, num aminoácido, eu tenho os dois grupos funcionais. Eu tenho tanto o grupo amino quanto o grupo ácido. E aí existem algumas particularidades para a gente discutir depois. Mas eu estou querendo dizer que eu estou mostrando para vocês uma molécula que possui dois grupos funcionais diferentes. Normalmente, se a gente for pensar em Enem ou coisas do tipo, quando começam a aparecer várias funções diferentes na mesma cadeia, a questão normalmente é identifique os grupos funcionais. Ele nem pede para dar o nome porque é bem confuso. Como é que você faz para levar quem é principal, quem não é, quem é ramificação, quem não é? Então tem essa dificuldade. Então, moléculas muito grandes, eles costumam pedir para identificar quais são os grupos funcionais presentes. Então, saber os grupos, hidroxila, carbonila, carboxila, grupo amino, grupo amida, isso é legal de destacar. Grupo éter, grupo éster, tudo isso daí é interessante, porque quando aparecem moléculas muito grandes, é esse tipo de pergunta que eles vão fazer para vocês, tá? Aqui eu vou mostrar pelo menos dois aminoácidos que vocês já ouviram falar, ó, a glicina e a leucina, correto? Mas aqui não são os nomes oficiais, tá? Os nomes oficiais são esses aqui dentro. Olha, a glicina é o ácido aminoetanóico. Então, se eu falo que é um ácido etanóico, eu estou considerando que isso aqui é a cadeia principal, certo? Que contém o grupo ácido, né? O grupo carboxila. Então, estou dizendo para vocês que no carbono 2 eu tenho um grupo amino ligado a ele, tá? Ah, eu preciso saber que a glicina é o ácido aminoetanóico? Não, mas que você já saiba que esse tipo de molécula você consegue dar um nome. Olha a leucina aqui, ó. Ácido pentanóico. Então, ácido pentanóico está aqui, ó. Cadeia principal com 5 carbonos, apresentando o grupo carboxílico.
E aí ele diz para mim que no carbono 2, eu tenho o grupo amino. Olha ele aqui, ó. Carbono 1, carbono 2. E no carbono 4, eu vou chegar lá, Samuel. E no carbono 4 eu tenho o grupo metil. Então esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Ok? Aí a gente está adotando o nome oficial. Mas existem algumas nomenclaturas que eles utilizam principalmente para as moléculas biológicas, que eles acabam considerando carbono alfa, beta, gama e assim sucessivamente, para identificar e diferenciar algumas substâncias. Já ouviu falar de beta-caroteno? Esse beta tem a ver com a posição do carbono, onde tem alguma estrutura aí. Tem alfa-alanina, tem alfa. Essas questões elas são levadas em consideração dentro da bioquímica, dentro dessas moléculas biológicas aqui. É apenas uma questão de identificação. Se fosse numa questão de química, a gente não usa o alfa-beta, a gente utiliza a numeração que é utilizada na nomenclatura oficial, tá certo? Vamos seguir aqui, que tá quase acabando, tá? Ó, só para lembrar, então, que eu tenho uma ligação peptídica, vocês já ouviram falar disso, né? Entre dois aminoácidos. Normalmente é feita entre um grupo carboxílico de um dos ácidos com um grupo amino do outro. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que essa reação, né, da ligação peptídica é uma reação de desidratação, porque sai uma molécula de água. Então é uma reação comum. Tem aquelas questões que vocês já estudaram na biologia, né? Quantos aminoácidos a gente forma isso? Quantas moléculas de água são produzidas, né? Tem umas questões a mais aqui, mas para mostrar que é um processo reacional normal. São dois pontos de reatividade. Lembre-se que os carbonos eles não são tão reativos assim. Então eu tenho a hidroxila, tenho o hidrogênio da amina, o oxigênio, que é mais eletronegativo, ele pega o hidrogênio da amina, sai como molécula de água, e aí eu tenho a ligação feita entre o nitrogênio e o carbono, correto? Mas também é só para citar e localizar, que tem coisas a ver, que vocês já estudaram, mas às vezes não foi estudado ainda com um aspecto tão químico assim. A questão da insulina e a questão das conformações tridimensionais das proteínas ou das enzimas é só para lembrar que aquelas conformações tão específicas, eu estou mostrando aqui, ó. Aqui está chamado de ponte de enxofre, ponte de sulfeto. Vocês já ouviram falar de tudo isso, né? Alguém sabe me caracterizar esse tipo de ligação que aparece aqui? É ligação iônica ou ligação covalente? Vamos ver quem responde errado para mim. Essa ponte de enxofre ou disulfeto, ela é uma ligação iônica ou uma ligação covalente? Já tem uma resposta e o resto da turma está com medinho de responder? Vai, gente. Iônica, Bruna disse covalente, Aleph disse kkk, se um errar... Gente, todo mundo errou. Todo mundo errou. Ligação iônica, ligação covalente não é para formar composto químico? É ou não é? Então eu já tenho uma molécula aqui, que é a cisteína. O que está tendo aqui, ó, não é uma ligação química, é uma interação intermolecular. São forças intermoleculares, tipo a ligação de hidrogênio, tipo dipolo-dipolo, são interações entre as moléculas, tá? Não é a metal e a metal porque não tem aqui. Qual é o elemento químico que está se ligando? Não aparece, não tem. O Samuel perguntou se é a chave fechadura. Então, a questão dessa conformação dela ser toda globular assim, eu acabo criando sítio ativos para fazer ligações. Mas o mecanismo chave-fechadura, não há ligação química direta. Existe uma ligação, mas ela não é dita como uma ligação iônico-covalente. São interações intermoleculares, que podem ser covalentes ou ter alguma relação iônica, mas não é uma ligação para montar composto, correto? São apenas interações que surgem aqui.
tá? Eu só estou mostrando e contextualizando coisas que vocês já viram. A gente volta a falar isso, mas quando a gente vai discutir essas macromoléculas. Existem mais alguns slides para comentar aqui, ó, sobre as vitaminas. Quando eu perguntei se alguém já tinha ouvido falar de amina, poderia ter pensado, pô, amina de vitamina, né? Vitamina C, vitamina B, mas por que que é vitamina, né? Então tem umas questões aqui que a gente nem vai aprofundar quanto à nomenclatura em si. A gente pode trazer aqui as vitaminas, e vocês já ouviram falar de vitaminas hidrossolúveis e de vitaminas lipossolúveis. Você sabe mais do que eu e sabe me explicar qual é a diferença de uma para outra, quimicamente falando. O que seria uma vitamina hidrossolúvel? Solúvel em água. Solúvel em água, mas você não vai pensar só nisso. Se ela é solúvel em água, o que acontece quimicamente com essas moléculas em relação à água? Ocorre uma reação entre elas e água, uma ligação entre elas. Tem Tá? que ter algum tipo de interação, tem que ter algum tipo de afinidade entre elas. E tudo que vocês verem dentro da química, dentro da biologia, que fala de lipossolúvel, ou que tem afinidade com lipídio, é porque ela não. A gente usa o termo lipossolúvel, mas na verdade ela é uma molécula hidrofóbica. Correto? É solúvel na água. Quem que é solúvel na água? Não, ela não é solúvel na água, então. Ela não é solúvel na água, você não consegue solubilizar, mas ela traz então uns outros aspectos aí, ok? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando algumas vitaminas que são conhecidas como vitaminas hidrossolúveis, que são essas que têm afinidade com a água. Ó. Vitamina B1, vitamina B2, B3, B5, B6, B6. Vamos resumir? As vitaminas do complexo B e a vitamina C. São todas vitaminas hidrossolúveis. Observa a molécula da vitamina C aí. Olha, quais grupos funcionais eu encontro aqui? Eu tenho quais funções? Então eu tenho função álcool, porque estão ligados a carbonos saturados. Função enol, que está ligado a um carbono insaturado. E eu ainda tenho aqui um grupo que é um grupo éster. Então esse é o tipo de questão que eles poderiam perguntar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: por que ela é hidrossolúvel? Porque as hidroxilas e os oxigênios interagem com a água. Conseguem fazer ligações de hidrogênio com a água de alguma forma. Então permitem que essas moléculas sejam altamente hidrossolúveis, que interajam, se dissolvam na água. Agora, as lipossolúveis, olha, vitamina A, vitamina D, vitamina D, aqui, ó, vitamina A, o único grupo que interage com a água é a hidroxila. Tudo isso aqui, ó, é cadeia carbônica, que a gente vai chamar de grupo apolar. Então elas passam a ser lipossolúveis. Deixa eu só passar o slide e terminar essa discussão toda com uma única pergunta. Diz para mim qual dessas duas vitaminas você tem que ingerir diariamente? As hidrossolúveis ou as lipossolúveis? É a hidrossolúvel ou é a lipossolúvel que você tem que ingerir diariamente? Pensa direitinho. Pela questão de definição do que é hidrossolúvel para o que é lipossolúvel. É hidro. Por quê? Porque ela faz ela tem uma reação mais rápida com a água, dissolve mais. E aí, qual o problema? Se ela se dissolve mais, faz mais reações, você precisa de mais delas para ficar repondo isso toda hora. Na verdade, a questão nem é essa, né? Como ela se solubiliza facilmente, você também tem perda de vitamina, correto? Então você pode perder vitaminas pela urina. Então a taxa, né, a quantidade dessas vitaminas, elas tendem a cair se você não repõe elas de alguma forma. As vitaminas lipossolúveis, não.
Tudo é essencial, Já mas quero aqui ver. você tem que ficar com mais de olho como fonte e de assimilação, né? Seriam as hidrossolúveis, porque você tem condições de perder vitaminas, por exemplo, pela urina. A questão da vitamina C, tanto que se fala muito, olha, você tem que ingerir uma quantidade X todos os dias, exatamente porque elas se solubilizam tão fácil que elas tendem a serem perdidas aí do meio, ok?